diria que é um momento histórico para todo o Estado e em particular para o Instituto de Geociência e o nosso parceiro, o Ministério Público Estadual, em realizar um evento desse, porque vai tratar de um assunto que está a nível nacional e internacional, com a presença de diferentes pesquisadores de diferentes países, né, como da Colômbia, também da Venezuela, da Guiana, tratando da questão ambiental a nível nacional e principalmente a nível local. Há mais de 15 anos que eu trabalho na área de defesa do meio ambiente, defesa jurídica do meio ambiente, e cada vez mais eu observo que a responsabilização ambiental, que é um dos papéis do Ministério Público, ela deixa um pouco a desejar no que diz respeito à promoção de medidas cautelatórias, medidas de educação realmente da sociedade como um todo, e principalmente dos infratores. E aí essa parceria ela já estava sendo consolidada e realmente foi efetivada na perspectiva de unir duas estruturas, né, públicas com o propósito realmente de buscar a efetividade da educação ambiental realmente nessa questão. Já estamos começando tarde. Perceba que o maior rio do mundo em extensão e volume d'água, ele entra no Brasil, Solimões, no meio de uma favela. É cultural. O lixão é o curso d'água, é o recurso hídrico. Estamos em lugar que é ícono da ideia de proteção da vida mesma do planeta, não? Que hoje a questão ambiental é muito importante e está sendo discutida por várias coisas que nós estamos passando atualmente, principalmente que é a questão da questão hídrica, né? Tanto no estado do Sudeste como aqui também nós passamos por um período de estiagem muito forte. Nós estamos aqui um novo eixo de desenvolvimento do Brasil, o contato com o Caribe, com a América Central, né? Uma área onde o desenvolvimento vem chegando. E nós temos também aqui muitas unidades de conservação, terras indígenas, né? Então a importância de como a gente ordenar e adequar o território. Esse evento ele marca um momento de discussão sobre a educação ambiental, né? Essa é a realidade que nós temos amazônica, né? E principalmente pan-amazônica, discutindo a nossa relação entre sociedade e ambiente, não só a nossa realidade brasileira, mas a da Venezuela, a da Colômbia, né? Dos países que são fronteiriços com a gente. A questão ambiental hoje está se ressaltando no cenário internacional e nacional, e essa questão de trazer esse simpósio aqui coloca o nosso estado no cenário internacional no que diz respeito aos debates da temática ambiental. E esse trabalho de leitura do território, de análise, de diagnóstico, hoje a gente sabe que ele deve ser feito de forma participativa, ou seja, como a comunidade, como as pessoas que vivem no lugar querem que seja feito esse desenvolvimento, a questão da sustentabilidade, da disponibilidade de recursos. E hoje se discute muito que esse conceito de renovabilidade dos recursos não é tão imediato como a gente sempre pensou. A questão da água, por mais que a gente tenha água, a qualidade dela tem um custo, né? Então a necessidade de se tomarem medidas preventivas no uso dos recursos naturais. Nós temos que nos apropriar. Eu não gostaria de usar a palavra, o vocábulo, o conceito apropriar, eu preferia falar de adonamento. E eu tenho uma certa dificuldade de me adonar do ambiente, porque é uma coisa distante de mim. Agora, quando eu penso nesse ambiente como meu patrimônio, como minha responsabilidade, eu herdei isso, eu recebi isso. Pero são mais de 5 países os que compartem a cuenca hidrográfica do rio Amazonas. Esto ya es muy importante, deberíamos estar haciendo este tipo de eventos con mucha más frecuencia y en todos los países que comparten esta importante reserva de vida del planeta, ¿no? Sempre pensamos muito mais a Europa. Nós não valorizamos a nossa raiz cultural. Nós somos colonizados e continuamos a nos comportar como colonizados. Não valorizamos. A própria universidade, ela esquece isso.
É uma questão assim, que é questão cultural, né? Você sabe que cada povo, cada região tem a sua cultura e tem seu saber, né, cultural. E esse saber cultural, muitas vezes, ele é alijado, né, a favor do saber científico. Mas se pede muita informação do saber cultural, coisas que são importantes até para o nosso desenvolvimento hoje, que a gente está perdendo informações preciosíssimas, por exemplo, com pessoas que já moram há milhares de anos aqui na Terra, que conhecem muito mais o meio ambiente que qualquer pesquisador que daqui ou de fora, né, do estado. A Embrapa, por exemplo, hoje tem trabalhado com as comunidades indígenas a fim de identificar espécies de mandioca, por exemplo, mais resistentes. Nós cultivamos 3 variedades de mandioca. Os índios, os carajás, por exemplo, ele tem mais de 30 variedades de mandioca com diferentes conteúdos de amido, de açúcar. Então isso é um saber, né? Sociodiversidade, biodiversidade integrada com a sociedade, o conhecimento que essas comunidades indígenas, essas comunidades ribeirinhas têm sobre o seu lugar, sobre as espécies, sobre as sazonalidades da natureza, as variações dos níveis do rio, a relação com a chuva. Então isso é importante a gente fazer essa integração entre o conhecimento científico e os saberes tradicionais. Baseado nas obras que a gente está recebendo de alguns artistas, a gente vê que muitos materiais podem ser reutilizados como forma de fazer arte e refletir sobre algumas coisas que a gente tem jogado no planeta. A gente tem algumas obras bem interessantes que justamente nos fazem pensar o que a gente faz com a água nossa de cada dia. Então tem uma obra bem interessante que ela retrata isso, essa questão da poluição. A gente tem alguns materiais também com o papel reciclável, que é o papel machê, que a gente sabe que tem muita gente que joga fora o papel e ele também para a arte tem como a gente está reutilizando. Algumas obras também a gente tem recebido com pessoas que reciclam para a própria natureza, como plantar, reutilizar pneus, né, que também demora bastante para se decompor. Então, assim, fora algumas questões que a gente tem visto na própria reflexão do tema. Então, assim, ao ver a obra, a gente para pensar em coisas que no cotidiano passa despercebido. Experiência fundamental e um desafio imenso, né, que os organizadores se propuseram, discutir educação ambiental na região amazônica. Nessa perspectiva de juntar pesquisadores de diferentes partes do país e de outros países, e também a comunidade que está participando de diferentes origens. No primeiro momento parece que é apenas um encontro com algumas palestras, mas na verdade o que sai daqui, o que fica, o que ele estimula, inclusive a realização de outro encontro, que é o importante. Isso é um movimento que começou a se dar com esse encontro aqui. Muito legal, porque também envolveu departamentos diferentes e instituições diferentes. Eu sou do estado do Pará, né? Estudo atualmente no estado do Amazonas, né, em Manaus, e as realidades não são diferentes, né? Eu já tenho contato com as escolas, a gente percebe essa ausência de realmente uma educação ambiental interdisciplinar nas escolas, e é necessário que se abra um espaço para essa discussão. É de suma importância a parte educacional para o meio ambiente. Hoje, com todas as mudanças que a gente está vendo no clima, a forma impactante que o homem está interagindo com o meio ambiente. Acho que é muito importante conscientizar a população, seja daqui do Amazonas, do Brasil, do mundo inteiro, né, da importância do que nos rodeia, né, da natureza, do biossistema. Educação. Você não vai mudar a minha cabeça. Mas se você planta a semente e vai cuidar dessa semente, essa semente vai florescer e vai pegar corpo, e vai ficar frondosa, uma árvore frondosa. Se não começarmos da base, nós vamos continuar andando em círculos, sem atingir a proposta final, que é exatamente a preservação do planeta.